de sacar minha bola de cristal aqui para a mãe de Inácio fazer as previsões da temporada 2024 da Fórmula 1. Eu vou ranquear o Mundial de Construtores desse ano, hein? Do 10º até o 1º. Afinal, tem que ser antes dos carros irem para a pista no Bahrein, né? Senão é muito fácil fazer previsões sobre o campeonato depois da primeira corrida. E já vou começar dando dois spoilers. O 10º colocado, sabe quem é? É a Haas. Vai continuar em último, mas sem o chefe de equipe mais engraçado e mais carismático. Ou seja, não adiantou nada demitir o Günther Steiner. E em primeiro, você já sabe, né? Red Bull Racing, Max Verstappen, já virtuais campeões de construtores e de pilotos em 2024. Mas como é que eu cheguei nesses números aí? Não é só na minha bola de cristal aqui da mãe de Inácio. A gente analisou profundamente o desempenho dos números do teste de pré-temporada do Bahrein da semana passada. É claro que teste sempre envolve muitas variáveis, a gente não sabe exatamente qual a carga de combustível que cada equipe está carregando. A gente consegue estimar baseado no tamanho dos stints. A gente definitivamente não sabe qual modo de motor está sendo usado, quem está escondendo o jogo ali, poupando um pouquinho de potência de equipamento. Então, com todas essas ressalvas, a gente, por outro lado, tem apenas os números do teste do Bahrein para se basear em algo concreto. Então é neles que a gente se baseia e no fim é uma massa de dados bastante grande, né? 3 dias inteiros eu assisti muitas e muitas horas na F1 TV, na íntegra não, porque eu tenho trabalho, você também, não dá para assistir aquilo tudo na íntegra, mas a gente vai vendo a análise, né? As equipes ali da Fórmula 1 e da Sky se revezando, da Sky TV nos UK, United Kingdom, na Inglaterra. Então a gente vai pegando o que a galera tá falando, a gente lê o que a imprensa especializada tá dizendo, a gente dá uma olhada nos números. Então, sem mais delongas, já dei um spoiler aí, né? Em 10º colocado vai estar a Haas, que fez como melhor tempo lá no Bahrein 1:31.686 com o pneu C3, né? Tinham 5 pneus à disposição lá no Bahrein, do C1 ao C5, porém, no final de semana de corrida agora, nesse final de semana, aliás, corrida sábado, hein? Preste atenção para não se perder aí. O que vai ser o pneu mais macio é o que foi o C3 no teste. Então, por exemplo, a gente tem equipes que viraram rápido com pneu C4, com pneu C5, porque afinal o teste de pré-temporada ele não vale só para o Bahrein, ele é para a temporada inteira. Então as equipes também pensam em coisas além do grande prêmio do Bahrein. Mas a gente tem que prestar muita atenção nesses tempos feitos com C4 e C5, que são pneus que não vão estar disponíveis no final de semana no Bahrein. A boa notícia para a Haas é que ela completou 441 voltas, é a equipe que mais andou, isso também é importante, a questão da confiabilidade. E no caso da Haas, o foco total foi em tentar fazer o carro parar de comer tanto pneu, né? A Haas ano passado foi para o Q3, coisa ali de 7, 8 vezes, principalmente com o Hülkenberg, ou seja, o carro era razoavelmente rápido. O problema é que ele mastigava pneus ao longo da corrida, então a Haas focou nesse trabalho, e o fato dela ter feito 441 voltas, mais do que qualquer outra equipe, mostra bem que esse foi o foco aí, não buscou velocidade pura e simples. Nono lugar, agora sim a coisa começa a ficar um pouco difusa, né? A gente tinha no ano passado um bloco ali de 4 equipes, né? No fundo do pelotão, que eram Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas. 2 delas mudaram de nome, né? A AlphaTauri agora é a Visa Cash App RB, que a gente vai chamar só de RB, e a Alfa Romeo virou a Stake Kick Sauber F1 Team, que a gente vai chamar de Sauber. Eu acredito que a Sauber é a 9ª colocada na nossa hierarquia por enquanto, porque uma dessas equipes deu uma descolada boa, a gente já vai falar um pouco mais. A Sauber fez como melhor volta 1:30.647, mas como eu estava falando, com o pneu C4. Então ela enfiou aí, por exemplo, em cima da Haas, da melhor volta, 1 segundo, mas a gente sabe que do C3 para o C4 tem mais ou menos 6 décimos, então uma diferença aí de mais ou menos 4 décimos, mas isso falando da melhor volta do final de semana, que também envolve, por exemplo, no caso do Bahrein, muito a questão do horário, né? Deserto, quando esfria à noite, o tempo de volta cai bastante. Enfim, número de voltas também positivo aí da Sauber, 379 voltas completadas. Em 8º lugar, isso aqui é a primeira grande crise da temporada que a gente tem já em andamento, vamos chamar assim. Se você assistiu Drive to Survive, a gente vai fazer um review também dessa temporada para postar já já.
A equipe que está mais em crise permanente sempre em matéria de gerenciamento é a Alpine, né? Demitiu o Otmar Szafnauer ano passado e a Alpine teve, a gente pode dizer, o pior teste do Bahrein. Quem sai do Bahrein mais preocupado, aliás não sai, né? Porque ficou para correr nesse final de semana, mas quem teve o pior teste no Bahrein foi a Alpine. Tempo de volta 1:32.0 com o pneu C3, ou seja, tomando 4 décimos da Haas, e número de voltas completado também bastante baixo, 334 voltas. O que a galera tá dizendo, a imprensa, pelo que a gente lê lá fora, que o carro tá acima do peso, por isso também o que alternava entre a Alpine Bleu, né, o azul francês ali de corrida, e o rosa da BWT, esse ano ficou pretão, é o carro mais preto de todos os grids, eles estão indo atrás de cada graminha, o carro com mais carbono exposto, vamos chamar assim, estão indo atrás de cada graminha. Eu só não coloco a Alpine em nono ou até em décimo, porque a gente sabe que existe muito recurso ali comparado com Haas, com Sauber, com Williams, e eu acho que eles vão se recuperar ao longo do campeonato. Mas para esse final de semana no Bahrein, a abertura da temporada, eu não me surpreenderia nem um pouco com Pierre Gasly e Esteban Ocon sendo eliminados já no Q1. É a equipe com o sinal amarelo aí mais intenso. A gente sabe que é a única equipe com motor Renault, a gente sabe que o motor Renault tem um déficitzinho, que a Renault está tentando fazer um lobby aí para poder fazer uns upgrades. Mercedes e Ferrari principalmente falam não, désolé, je suis désolé para a Renault. A gente tem o caso da Alpine aqui, ó. Vou passar aqui um ranking. A gente vai falar do ranking completo de tempo de volta, de voltas completadas, mas vou passar agora o ranking de Speed Trap, né? Velocidade de reta mais alta. A equipe mais rápida de todas foi a McLaren, 202,4 milhas por hora de velocidade no Speed Trap. Depois Williams, depois Haas. Sempre foram dois carros muito rápidos de reta, né? Williams e Haas, carros que geram menos downforce, tendem a gerar menos arrasto e irem bem na reta e depois perderem nas curvas, né? Depois Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Sauber, Mercedes, Alpine e RB. E a Alpine, 197 de máxima, ou seja, estamos falando de 8, 9 km por hora a menos do que a McLaren, não é pouca coisa. Em sétimo na nossa hierarquia, quem terminou em sétimo ano passado, a Williams, com o Albon. Melhor volta 1:30.984, mas de pneu C4, não de pneu C3, um pouquinho mais lento que a própria Sauber. 299 voltas completadas, foi a equipe que menos andou, bastante problema no primeiro dia principalmente. Logan Sargent também deu um rodão. O feedback do Albon, inclusive participando da transmissão da Fórmula 1 TV, foi muito positivo. Ele disse que o carro não é mais sensível ao vento, que era uma das principais fraquezas da Williams ano passado, e o Bahrein testa muito isso, é um lugar muito ventoso, mas também não consigo colocar o Williams um pouco mais para frente aqui nessa ordem, porque afinal a gente tem Logan Sargent ali, né? É um cara que a gente sabe que não vai performar no mesmo nível do Albon. Eu confesso que quando eu vejo a Williams tendo dado essa melhorada, eu penso, nossa, o que um Drugovich não poderia estar fazendo ali na vaga do Logan Sargent? A gente sabe que com certeza o Drugo estaria fazendo um trabalho melhor aí. Então, a Williams, baseado nesse feedback positivo do Albon e no próprio trabalho excepcional do Alex Albon, que a gente sabe que é um piloto que está quicando aí para ir para uma equipe maior, eu coloco em sétimo na hierarquia aí do nosso Mundial de Construtores de 2024. Lembrando, é isso que a gente está fazendo. Eu estou fazendo a previsão de qual vai ser a ordem do Mundial de Construtores. Em sexto, quem se descolou dessa briga do pelotão de trás, a Visa Cash App RB, que poderia ser Racing Bulls, eu acho que teria ficado melhor o nome aí, mas vamos chamar de RB no dia a dia, apesar de que o carro da Red Bull Racing é o RB20, que não é o carro da RB. O carro da RB é o VCARB 01, né, que é o Visa Cash App RB01. Melhor volta da RB, 1:30.775, de novo com o pneu C4, ou seja, quando a gente diz que foi feito com o pneu C4, com o pneu C5, você já pode subentender. Não vai repetir esse tempo no final de semana agora de corrida, porque vai andar de C3. E 367 voltas completadas. Basicamente, a RB ela traz como grande novidade, né? Trouxe muito da parte técnica lá de Faenza, na Itália, onde ficava originalmente a Minardi, depois a Toro Rosso, depois a AlphaTauri, trouxe para dentro do campus da Red Bull em Milton Keynes, ali na Inglaterra, e está usando o máximo de partes não listadas permitido pelo regulamento da Red Bull do ano passado. Exatamente o mesmo modelo que a Haas faz com a Ferrari. Então, por exemplo, toda a questão de caixa de câmbio, geometria de suspensão dianteira e traseira, tudo que a RB pode usar do carro da Red Bull do ano passado, ela está usando. E aí, a gente sabe o que foi o carro da Red Bull do ano passado, né? É claro que se você olhar
o conceito aerodinâmico é próprio, até porque seria ilegal se assim não fosse. A gente vê que o carro da RB é bem diferente em matéria de conceito aerodinâmico do carro da Red Bull Racing desse ano. É bem parecido com o carro do ano passado, mas uma Red Bull de 2023, com um cara experiente como o Ricciardo, com um cara rápido como o Tsunoda e com um orçamento menor, acaba aterrissando aí em sexto nessa hierarquia, se descolando do pelotão de trás e quem sabe até dando uma cutucadinha ali no pelotão um pouco mais da frente. Top 5 aí a gente começa a falar de Aston Martin, melhor volta 1:31.1 com pneu C3. Olha essa comparação, né, com a RB que fez 1:30.7. São 4 décimos mais rápidos de C4, mas a gente sabe que o C4 é mais ou menos 6 décimos mais rápido que o C3, então a gente consegue fazer esse cálculo aí, por exemplo, nesse caso específico, de que a Aston está 2 décimos na frente da RB, 379 voltas completadas. Fernando Alonso também elogiando bastante o carro. A gente sabe que é o mesmo caso da Williams, né? Quando a gente olha para o Mundial de Construtores, a gente sabe que tem um piloto trazendo aí 2/3, às vezes 3/4 da carga de ponto, na comparação de Alonso versus Stroll. Então, isso atrapalha a Aston quando a gente pensa aqui na hierarquia, mas eu não duvido que o Alonso vá para pódios, que constantemente esteja na briga com McLaren, com Mercedes, com Ferrari, mas quando a gente olha pro desenho aí do ano completo, eu não consigo colocar a Aston acima de quinto, justamente porque quem está na frente dela está significativamente mais forte. Sendo quem? Em quarto, a McLaren 1:31.0 DC3, ou seja, meteu 1 décimo e um pouquinho aí na Aston. 328 voltas completadas, também foi uma das equipes que menos andou, teve bastante problema técnico. E, importante, novamente, como no ano passado, a McLaren chega no Bahrein dizendo, olha, calma que esse não é o nosso carro de primeiro semestre do ano. A gente tem muita coisa vindo. A gente viu ano passado a McLaren começando muito mal, mas já avisando, ó, a gente está confiante, a gente sabe o caminho, os upgrades estão chegando. E quando chegaram, se tornou, no segundo semestre do ano, aí, o segundo carro mais rápido. Esse ano a McLaren está dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas partindo de um patamar, ao invés de, ó, tá tudo muito ruim, como começou ano passado, tá dizendo, não, a coisa tá mediana para ok aqui e tem muita coisa vindo. Então, eu acredito também em muitos pódios da McLaren. Quem sabe numa corrida um pouco mais bagunçada, finalmente a primeira vitória do Norris na Fórmula 1 esse ano. A McLaren tá bem, o problema é que quem tá na frente dela tá melhor, né? Mercedes 1:30.3 com o C4, melhor volta, enfiando aí 7 décimos na McLaren. 6 décimos de diferença do pneu, a Mercedes está 1 deciminho na frente da McLaren. 361 voltas, também teve um pouquinho de sequência de problema de confiabilidade a Mercedes no teste, mas de novo as principais falhas do passado do carro da Mercedes aí, que as coisas das quais Hamilton e Russell mais se queixavam, a Mercedes parece ter endereçado a questão da instabilidade, né, da inconsistência do carro, também a sensibilidade a vento, que é um outro problema aí, tal qual a Williams sofria, a Mercedes sofria em menor intensidade. Ambos os pilotos saíram falando muito bem dessas questões específicas do carro no Bahrein. Então eu acho que a briga entre Mercedes em terceiro e em segundo, Ferrari, que fez o tempo mais rápido do final de semana, aliás, do final de semana não, dos 3 dias de teste, né, com o Carlos Sainz, 1:29.9 de C4, confiabilidade também bonita da Ferrari, 416 voltas completadas, uma das equipes que mais andou. De novo, todos os barulhos vindo ali do campo da Ferrari muito positivos, coisa que ano passado, por exemplo, a gente viu já. Você vê, né, não só nas declarações oficiais, mas até na linguagem corporal ali no pit wall, o jeito que os pilotos falam, quando vão participar da transmissão, o tipo de otimismo mesmo que transparece, né? E o Sainz, por exemplo, participou da transmissão ali. São 6, 7, 8 horas de transmissão ao vivo ininterrupta dos testes, né? Então vai girando muito a pilotada e fica bastante tempo, né? Que isso é outra coisa interessante, né? Algumas equipes optam por dividir em turnos, outras equipes optam por realmente alternar o piloto, né? E aí, quando o companheiro tá andando, o outro piloto ali, às vezes, não tem muita coisa para fazer, participa da transmissão por 20 minutos, por meia hora. E o Sainz foi só elogios ao carro da Ferrari o tempo inteiro. Só que sempre frisando. O problema é que a gente sabe que a Red Bull tá melhor. Então, a Ferrari, que no teste do ano passado vinha com uma mensagem bem negativa, né? Saindo do Bahrein, dos testes do Bahrein, com um clima bem pessimista, esse ano a gente vê bastante otimismo. A Ferrari estaria muito otimista em, quem sabe, até chegar a falar de briga por vitória logo no começo do ano, briga por título, não fosse o fato de que Adrian Newey, mais uma vez,
tirou um coelho da cartola e veio com um conceito completamente diferente de carro, né? Quando finalmente, depois de 2 anos desse regulamento, todas as equipes convergiram ao conceito original que a Red Bull mostrou lá no início de 2022, né? Coisa que a Ferrari e a Mercedes demoraram 2 anos para fazer, insistiram ao longo de todo o 22 e ao longo de todo o 23 com seus próprios conceitos. Finalmente agora, a Ferrari ainda nem deu 100% o braço a torcer, né? É a única que continua usando a suspensão traseira push rod, quando todo mundo tá na pull rod, que foi o que a Red Bull colocou lá em 2022, justamente na questão toda do anti-dive, né, de controlar a plataforma, né, foco na suspensão para que o carro, o efeito solo ali esteja mais estabilizado o tempo todo. Mas agora que finalmente todo mundo chegou nesse conceito da Red Bull, a Red Bull apareceu com algo bastante diferente, né? Aquela questão dos dutos ali em cima do engine cover para imitando a Mercedes do ano passado, mas de forma até mais agressiva. A tomada de ar do radiador também vertical, tem 3 tomadas ali de radiador no sidepod, ninguém está entendendo muito bem o que cada buraco ali faz, mas parece que a Red Bull se concentrou muito em trazer massa para o centro do carro e é meio que ninguém inicia o desenho de um carro a partir do sidepod, né? É onde a gente vê mais a diferença, mas na verdade você está criando um conceito tanto de packaging, né, de empacotamento, onde você vai colocar cada coisa no carro, e também de aerodinâmica. E o resto é consequência desses conceitos, né? A Red Bull parece ter ido numa direção diferente do que as demais, as equipes ali que teoricamente estariam brigando com ela, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, elas estão ainda na filosofia da Red Bull do ano passado, e a Red Bull veio com algo novo. E o que aconteceu com esse algo novo? 1.30.6 com o pneu C3, então em matéria de tempo de volta, a Red Bull está muito parecida com a Ferrari. Nessa conta dos 6 décimos, a gente poderia dizer até que a Ferrari está 1 décimo na frente da Red Bull, mas aí entra toda aquela coisa que eu estava falando antes, da linguagem corporal, do tom do discurso, a gente vê o otimismo, assim, a Red Bull quase que se segurando para não estar já soltando fogos. Eles viram que o que eles trouxeram de conceito novo para o carro, o RB20, né, 20 anos de carros da Red Bull Racing aí na Fórmula 1 sendo completos esse ano, está funcionando muito bem e eles estão bastante otimistas. E quando a equipe que venceu 21 de 22 corridas no ano passado chega depois do primeiro teste ainda mais otimista, você sabe que a coisa não vai estar fácil para a concorrência. Tá aí as minhas previsões, deixa nos seus comentários aí se você concorda, se você discorda, deixa a sua ordem de 10 aí, deixe o seu piti também. E ó, eu tinha prometido os números gerais pra gente falar do ranqueamento da coisa, né? Quem mais andou nos testes do Bahrein? Haas com 441 voltas, depois Ferrari, depois Red Bull, depois Aston Martin, depois Sauber, depois RB, depois Mercedes, depois Alpine, depois McLaren e depois Williams, né? A diferença significativa, né? A Williams em último 299 voltas, a Haas em primeiro 441 voltas. A Williams andou 30% a menos do que a Haas aí, não é pouca coisa. Esse é uma espécie de medida que a gente pode dizer de confiabilidade, né? E não só de confiabilidade do carro em si, de não quebrar, mas de confiabilidade da equipe no processo, né? Do que ela está testando, a quantidade de coisas que ela está testando. Se a equipe está testando muita coisa, ela para muito para modificar o carro e isso custa tempo de pista. Então, quando uma equipe está mais confiante do caminho que ela está indo, ela acaba andando mais. Tem isso também. E aí, em matéria de tempos puros de volta, agora eu vou ranquear os pilotos, tá? A gente deu a melhor volta de cada equipe, mas vou passar para vocês aqui o grid inteiro, né? A hipotética classificação que rolou aí no Bahrein, se a gente colocar todos os tempos de volta na baila, o pole da coisa toda foi o Sainz, com esse 1:29.9 vindo no segundo dia, depois o Leclerc, com 1:30.3 vindo no último dia, ou seja, uma primeira fila toda de Ferrari. Depois a gente tem Russell em terceiro, Zhou em quarto, né? Passando ali o pneuzão C4 à noite. O Zhou, no ano passado, inclusive, liderou o último dia exatamente com essa mesma estratégia. Depois a gente tem Pérez em quinto, Verstappen em sexto, Tsunoda em sétimo, Albon em oitavo, Piastri em nono e Hamilton em décimo. Segunda página, Alonso P11, Norris 12, Ricardo 13, Hülkenberg em 14º, Stroll 15º, Ocon 16, Gasly 17, mostrando aí que essa luz amarela na Alpine está bem acesa. E aí finalmente Bottas, Sargent e Magnussen. Ironicamente, o cara mais lento dos testes aí, o Magnussen, foi o que mais completou voltas.
Mas é isso, será que as minhas previsões vão se comprovar acuradas? Será que a bola de cristal da Mãe de Inácio está bastante transparente? Ou será que vão estar muito furadas? Depois aí do final de semana do Bahrein, você já vai poder começar a comentar e me trollar. E deixa aí também a sua previsão do top 10 para esse ano. A gente vai tentar trazer o máximo de análises aí ao longo da temporada. Esse final de semana também vamos pingar um vídeo de review dos melhores episódios do Drive to Survive desse ano. E, como sempre, se inscreva no canal, isso ajuda a gente demais. Deixa o like nesse vídeo e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.